O quarto estava mergulhado naquela quietude peculiar que só existe nas casas onde o dono acabou de partir para sempre. Era janeiro de 1996, poucos dias após o funeral que havia parado Los Angeles, e a mansão de Dean Martin em Beverly Hills parecia um museu abandonado. O cheiro dele ainda estava lá, uma mistura inconfundível de colônia Wood Hue, fumaça de cigarro e o leve aroma adocicado de uísque envelhecido. Deanna Martin, sua filha, caminhava por aquele santuário privado com a reverência de quem pisa em solo sagrado. Ela estava lá para cumprir a tarefa dolorosa que todos os filhos enlutados conhecem: separar os pertences, decidir o que guardar e o que deixar ir. Ela esperava encontrar ternos de seda, abotoaduras de ouro, talvez alguns roteiros antigos com anotações nas margens. Mas o que ela encontrou no fundo de uma gaveta da mesa de cabeceira, escondido sob uma pilha de lenços brancos imaculados, não foi um objeto de glamour. Era um caderno pequeno, de capa de couro desgastada, sem título, sem identificação. Dean Martin não era um homem de escrever. Ele não deixava cartas, não mantinha diários, mal assinava cheques. Ele guardava seus pensamentos atrás de um muro impenetrável de piadas e indiferença. A existência daquele caderno era, por si só, uma anomalia. Com as mãos trêmulas, Deanna abriu a capa. O que ela leu nas páginas seguintes desconstruiu a lenda do King of Cool diante de seus olhos. E quando ela chegou à última página, escrita com uma caligrafia trêmula na manhã de Natal, a dor contida naquelas poucas palavras foi tão crua, tão devastadora, que arrancou de sua garganta um grito que ecoou pelos corredores vazios da mansão. Um som de pura angústia que marcou o momento em que ela finalmente entendeu quem seu pai realmente era. Para compreender o peso daquele diário secreto, é preciso primeiro despir Dean Martin da fantasia que ele vestiu tão bem durante 50 anos. O mundo via um homem que deslizava pela vida sem esforço. Ele era o cantor que nunca ensaiava, o ator que chegava ao set no último minuto e acertava a cena na primeira tomada, o beberrão feliz que via a vida como uma grande festa. O mundo é uma piada, ele costumava dizer. E eu sou aquele que conta a piada. Mas essa era a armadura. Por baixo do smoking e do copo de J&B, existia Dino Crossetti, um garoto de Ohio que carregava uma sensibilidade profunda e uma propensão para a solidão que beirava a melancolia. Dean sentia as coisas com uma intensidade que o assustava. Ele amava seus filhos com uma ferocidade silenciosa, uma proteção tribal que contrastava com sua imagem pública de distanciamento. E de todos os seus filhos, havia um que ocupava o centro absoluto de seu universo, Dean Paul Martin, carinhosamente chamado de Dino Jr. Dino Jr. era o príncipe herdeiro. Ele tinha a beleza do pai, o charme, o talento. Ele era o orgulho de Dean, a prova viva de que o garoto de Steubenville havia criado uma dinastia dourada. Eles compartilhavam mais do que o nome. Compartilhavam uma conexão de alma. Quando Dean olhava para Dino Jr., ele via o melhor de si mesmo, o futuro, a imortalidade. Mas a imortalidade é uma ilusão cruel. Em 21 de março de 1987, essa ilusão colidiu violentamente contra o topo de uma montanha coberta de neve nas montanhas San Bernardino. Dino Jr., pilotando um caça da Guarda Aérea Nacional, desapareceu em uma tempestade de neve. Aquele foi o dia em que Dean Martin morreu. Seu corpo continuou andando, comendo e respirando por mais 8 anos. Mas o homem, a luz, a alma, o brilho nos olhos, morreu no momento em que a notícia chegou. O pai que foi ao funeral não era o King of Cool. Era uma casca vazia, um homem que parecia ter envelhecido 20 anos em uma semana. Ele nunca falou publicamente sobre a dor. Ele nunca deu entrevistas chorando. Ele fez o que os homens de sua geração faziam.
Engoliu o veneno, fechou a porta e sentou-se no escuro. Durante esses anos perdidos entre 1987 e 1995, Deanna e os outros filhos tentaram desesperadamente alcançar o pai. Eles o viam definhar. Dean parou de sair, parou de cantar. Ele ia jantar no restaurante La Família todas as noites, sentava-se na mesma mesa, comia a mesma massa e ia embora cedo, muitas vezes sem dizer uma palavra a ninguém. As pessoas diziam que ele estava com demência, que estava gagá. Mas Deanna sabia que não era isso. Era algo pior. Era a escolha consciente de um homem que decidiu que não queria mais participar de um mundo que havia tirado seu filho. Ele estava cumprindo tabela, esperando o relógio zerar. E foi nesse vácuo de silêncio que o diário nasceu. Deanna, sentada na beira da cama, onde seu pai havia dado o último suspiro, começou a folhear o caderno. As primeiras páginas eram esporádicas, datadas do final dos anos 80. Eram anotações mundanas, quase códigos, resultados de jogos de golfe, lembretes para comprar cigarros. Mas à medida que ela avançava, a natureza das anotações mudava. O caderno não era um registro de eventos, era um confessionário. Havia uma página datada de 1990, escrita numa letra firme. Frank ligou hoje. Queria que eu fizesse a turnê. Eu disse sim, não porque eu queira cantar, mas porque se eu ficar nesta casa mais um dia ouvindo o silêncio, eu vou pegar a arma na gaveta. Deanna sentiu um arrepio. Ela se lembrava daquela turnê de reunião, a turnê malfadada de 1988 com Sinatra e Sammy. Todos pensaram que Dean saiu da turnê porque estava doente ou preguiçoso. O diário revelava a verdade. Ele saiu porque estar no palco fingindo alegria doía mais do que estar sozinho. Eles aplaudem o Dean Martin, ele escreveu após um show em Oakland. Mas Dean Martin não está aqui. Ele ficou na montanha. As páginas seguintes eram um mapa da descida de um homem ao inferno da depressão silenciosa. Ele escrevia sobre as noites de insônia. Escrevia sobre como a televisão era sua única amiga porque ela fala, mas não pede respostas. Havia rabiscos, desenhos sem sentido e nomes. O nome Dino aparecia repetidamente, às vezes escrito com força, rasgando o papel, às vezes apenas um sussurro de tinta. Vi você hoje no corredor, dizia uma entrada de 1992. Eu sei que foi a luz, mas por um segundo você estava lá. Por que você não me levou junto, garoto? Por que me deixou aqui com todo esse dinheiro e ninguém para gastar? Deanna lia, e as lágrimas caíam sobre o couro do caderno. Ela sempre soube que o pai sofria, mas não sabia que ele conversava com a morte todos os dias. Ela não sabia que a indiferença dele não era falta de amor por ela ou pelos irmãos, mas sim uma incapacidade total de sentir qualquer coisa além da ausência de Dino Jr. O coração de Dean estava tão cheio de luto que não havia espaço para mais nada. À medida que o diário se aproximava de 1995, a caligrafia piorava. O enfisema estava roubando seu oxigênio e a tristeza estava roubando sua vontade. As entradas tornaram-se mais curtas, mais urgentes. Cansado, dizia uma. O ar é pesado, dizia outra. Havia uma lucidez assustadora nessas últimas páginas. Dean sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele não estava confuso. Ele estava se preparando. Ele estava arrumando as malas espirituais. Então Deanna chegou à última página. A data no topo era 24 de dezembro de 1995, a véspera de sua morte. A tinta estava borrada em alguns pontos, como se a mão dele estivesse fraca demais para segurar a caneta. Ou talvez, como se ele estivesse chorando enquanto escrevia. Não era um texto longo. Eram apenas 3 frases curtas, escritas no centro da página branca. Deanna leu a primeira vez em silêncio. Seu cérebro recusou-se a processar. Ela leu a segunda vez. E foi aí que o grito escapou.
Não foi um grito de medo. Foi o som de um coração se partindo ao meio ao perceber a verdade absoluta sobre o homem que ela chamava de pai. A última entrada dizia: "O Natal está chegando. O melhor presente. Estou ouvindo o motor do avião, filho. Estou pronto para voar." O grito de Deanna ecoou porque aquelas palavras confirmaram o que ela temia no fundo de sua alma. Dean Martin não morreu de causas naturais. Tecnicamente, sim, seus pulmões pararam. Mas espiritualmente, ele morreu de vontade. Ele esperou pelo Natal. Ele escolheu o Natal. A referência ao motor do avião não era um delírio, era a aceitação. O avião que havia tirado seu filho era o veículo que agora vinha buscá-lo. Durante 8 anos, Dean Martin não estava vivendo. Ele estava na sala de espera de um aeroporto, aguardando o voo que o levaria de volta para Dino Jr. Deanna largou o caderno na cama, sentindo o peso esmagador da solidão de seu pai. Ela gritou, porque percebeu que todo o amor que ela, suas irmãs e até mesmo Jerry Lewis tentaram dar a ele não foi suficiente. Nunca seria suficiente. O amor de um pai por um filho morto é um buraco negro que consome toda a luz ao redor. Dean amava sua família, sim, mas ele amava Dino Jr. com uma parte de si que era vital. Sem essa parte, ele era apenas um fantasma assombrando sua própria vida. Aquele diário nunca foi publicado na íntegra. Deanna guardou-o como uma relíquia, a prova final da humanidade de seu pai. O mundo continuou a celebrar Dean Martin como o homem que bebia e ria, o ícone inabalável. Mas Deanna sabia a verdade. Ela sabia que a verdadeira história de Dean Martin não era uma comédia. Era uma tragédia grega. Era a história de um homem que possuía tudo: fama, riqueza, adoração, mas que trocaria tudo isso em 1 segundo por mais 5 minutos jogando bola com seu filho no quintal. O grito de Deanna naquela tarde de janeiro foi o epílogo da vida de Dean. Foi o momento em que a máscara caiu e o homem real foi revelado. Um homem que não pediu para morrer, mas que implorou para se reencontrar. E na beleza terrível daquela última página, Deanna encontrou um estranho consolo. Seu pai não estava mais sozinho no escuro, assistindo a faroestes e comendo pão torrado. Ele tinha ouvido o motor. Ele tinha embarcado no voo. E pela primeira vez em 8 anos, o King of Cool estava sorrindo de verdade. Não para as câmeras, mas para o copiloto que o esperava nas nuvens. A última página fez ela gritar de dor, sim, mas também foi a carta de alforria de Dean Martin. Ele finalmente tinha ido para casa.